Uma boa noite a todos. É uma audiência pública um tanto quanto diferente, em função do momento que nós estamos passando. E assim como nós temos, então, a participação presencial, nós também temos a participação através das mídias sociais. E, em nome do diretor-presidente do Instituto Água e Terra, Everton Luiz da Costa Souza, nós damos as boas-vindas a todos e agradecemos antecipadamente a presença nessa audiência pública para a discussão do empreendimento PCH Paredinha. E esta audiência tem por objetivo expor à comunidade os esclarecimentos, dados e informações relevantes no que tange a características do projeto, diagnóstico ambiental elaborado, extensão e magnitude dos impactos ambientais, medidas mitigadoras e compensatórias, programas ambientais propostos e, principalmente, recolher das comunidades interessadas ou afetadas pelo empreendimento sugestões, críticas e comentários que serão registrados e analisados no procedimento de licenciamento ambiental. Através da portaria do Instituto de Água e Terra, número 399, o diretor-presidente do Instituto de Água e Terra delegou aos funcionários Jean Carlos Helferich, Luiz Augusto Diedrich e Luciane Fernandes Ribeiro, a atribuição de dirigir e conduzir esta audiência. Queremos lembrar que a lista de presença deve ser assinada por todos os presentes e a mesma fará parte do procedimento de licenciamento ambiental desse empreendimento. Nesse momento, em virtude da resolução CONAMA, número 494, de 11 de agosto de 2020, que estabelece em caráter excepcional e temporário, nos casos de licenciamento ambiental, a possibilidade de realização de audiência pública de forma remota, por meio da rede mundial de computadores, durante o período da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, bem como, a nível de Estado do Paraná, em cumprimento ao Decreto Estadual número 5.686, de 2020, e Resolução da Secretaria de Estado da Saúde, número 1129, de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus Covid-19, a lista de presença será agregada com a lista de participantes que realizaram as suas inscrições para participação virtual na presente audiência pública. Esta audiência está sendo realizada de forma mista em relação à participação pública, pois, ao mesmo tempo em que estão sendo resguardados os direitos de participação presencial da população, com os devidos cuidados sanitários e de distanciamento social, estamos disponibilizando a transmissão ao vivo para acesso de todos os interessados e garantindo, assim, a ampla divulgação, participação e transparência do evento. Como dispositivos legais para a realização desta audiência, a Constituição Federal de 1988 traz no seu artigo 225, parágrafo 1º, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações. E no seu inciso 4º, determina a exigibilidade de estudos de impacto ambiental para aquelas atividades ou obras potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, com a sua devida publicidade.
O artigo 10º da Resolução CONAMA 237, de 1997, dispõe que o procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às várias etapas, entre elas, no inciso 5º, a necessidade de realizar audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente, e no inciso 6º, que solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, decorrente de audiências públicas, quando couber, podendo haver reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios. A Resolução SEMA-IAP, número 31, de 1998, traz nos seus artigos 66 a 75 a regulamentação da realização das audiências públicas, enquanto que a Resolução SEMA, número 107, de 2020, em seu artigo 80, dispõe que a licença prévia para empreendimentos, obras e atividades consideradas efetivas ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental, EIA-RIMA, ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação específica. O artigo 1º da Resolução CONAMA 09, de 1987, traz que a audiência pública referida na Resolução CONAMA 01, de 86, tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo do produto em análise e do seu referido RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito. Em seu artigo 3º, dispõe que a audiência pública será dirigida pelo representante do órgão licenciador que, após a exposição objetiva do projeto e do seu respectivo RIMA, abrirá as discussões com os interessados presentes. Em seu artigo 4º, dispõe que, ao final de cada audiência pública, será lavrada uma ata sucinta. Serão anexados à ata todos os documentos escritos e assinados que forem entregues ao presidente dos trabalhos durante a sessão. Ainda, em seu artigo 5º, dispõe que a ata das audiências públicas e seus anexos servirão de base, juntamente com o RIMA, para análise e parecer final do licenciador quanto à aprovação ou não do projeto. Para a realização desta audiência pública, será utilizado o seguinte regulamento. Tempo de duração da audiência será de 3 horas no máximo. As autoridades que comporão a mesa de abertura oficial farão uso da palavra por 3 minutos cada, sendo que após desfazer-se-á a mesa e se dará início efetivamente aos trabalhos. Será feita a exposição dos objetivos por parte do empreendedor, pelo tempo de 15 a 20 minutos. Serão apresentados os estudos técnicos e a RIMA por parte do consultor e equipe, pelo prazo máximo de 45 minutos. Desfaz-se, então, a mesa de trabalho. Passaremos imediatamente para a segunda fase desta audiência pública, para leituras e manifestações a respeito de questionamentos que poderão ser feitos por escritos ou oralmente. As perguntas e questionamentos realizados pelos participantes que estiverem remotos e que realizaram cadastro prévio online serão lidas pelos coordenadores da mesa. No caso de pergunta escrita, deverá constar a identificação com nome e endereço para futuro contato, se necessário for.
A pergunta será lida pelo coordenador da mesa. No caso de pergunta oral, no início da fala, o orador deverá declinar o seu nome e endereço para ficar registrado em ata. A princípio, o tempo de intervenção para cada pergunta é de 3 minutos e 5 minutos para a resposta, e de 3 minutos para a réplica e 2 minutos para a tréplica. Esse tempo poderá variar em função do número de inscritos, a critério do Instituto Água e Terra. Excepcionalmente, caso a pergunta não seja totalmente esclarecida, haverá o direito de nova pergunta. O coordenador da mesa poderá impugnar respostas mal formuladas e solicitar melhores esclarecimentos para respostas não satisfatórias. Caso permaneçam assuntos ou questionamentos não esclarecidos durante a realização da audiência pública, os mesmos serão encaminhados pela coordenação a quem de direito, solicitando que os esclarecimentos necessários sejam enviados diretamente ao interessado, com cópia para o Instituto Água e Terra, para que seja juntado ao procedimento administrativo de licenciamento em questão. Será aberto o prazo de 5 dias úteis, contados da data de realização desta audiência pública, para que somente os interessados que se fizerem presentes na audiência pública, comprovado através de assinatura na lista de presença física ou remota, e que não tiveram suas dúvidas dirimidas, poderão reformular seus questionamentos por escrito, e deverão protocolar no Instituto Água e Terra da sede, ou, se preferir, no escritório regional, onde o local do empreendimento estará sendo objeto de análise. Ao diretor-presidente do Instituto Água e Terra, ou seu representante legal, reserva-se o direito de não emitir opinião, uma vez que não lhe cabe a responsabilidade de decisão acerca do licenciamento do projeto em questão. Nós passaremos, neste momento, a compor a mesa oficial de abertura e fazemos a convocação aqui para compor a mesa do representante do Poder Executivo Municipal, senhor Haroldo Corrêa de Matos, vice-prefeito da cidade. Convidamos o representante do Legislativo Municipal, neste momento representado pelo presidente da Câmara, Heraldo Matos de Oliveira. Convidamos a se fazer presente também o representante do Poder Judiciário, Ministério Público Local ou Federal. Convidamos o representante do empreendedor, Cristiana Napoli. E convidamos o representante da empresa consultora, Felipe Carvalho da Costa. Gostaríamos de registrar a presença do senhor César Augusto Machado, secretário de Indústria e Comércio, e também o senhor Flávio Luiz Oliveira, secretário de Meio Ambiente, Turismo e Agropecuária, aqui do Turfo.
Nós passamos a palavra, nesse momento, ao representante do Poder Executivo Municipal para suas manifestações. Boa noite a todos. Eu gostaria de dizer que para nós é uma satisfação muito grande a gente estar aqui participando, né, dessa audiência pública, né? E o prefeito, não entrei em contato com ele agora na parte da tarde, o prefeito Jerônimo, né? Mas provavelmente ele tinha algum outro motivo de emergência que não pôde estar presente. Mas a gente fica muito feliz de estar acontecendo aqui dentro do nosso município e sabemos da importância que isso tem também dentro do nosso município. A gente tem uma ligação grande aqui com a empresa IBEMA, né? IBEMA Par, e temos muitos trabalhos que a gente trabalha junto nesse setor, e isso a gente sabe a importância que trará aqui para dentro do município, né? Isso sendo realizado, questão de geração de emprego e renda para o nosso município, e isso é uma importância muito grande. Então, a gente fica feliz com isso, sabe das dificuldades que estamos tendo devido à questão da pandemia, né? Mas a gente já percebeu que está tendo todos os cuidados, né? E com certeza isso terá uma grande importância para o município, para a IBEMA Par. Então a gente fica muito feliz com isso. Muito obrigado. Obrigado, senhor Haroldo. Passamos a palavra ao representante do Poder Legislativo, senhor Heraldo. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente da sessão que está conduzindo hoje, Luiz Augusto, né? E os demais da mesa, também a todos. Né? Como já falou a vice-prefeita, é de suma importância para o nosso município, nessa audiência pública, né? Trazendo esses esclarecimentos aí ao povo do local, lá da comunidade, também a nós aqui é de grande valia e muita importância para o nosso município, ver que está, como já falou o vice-prefeito, né, num momento como esse, né, e poder trazer esse benefício ao nosso município, né. Só tenho que agradecer, né, a vocês e também dizer que se sintam à vontade a essa casa, né, e estamos aí, o que depender de nós, estamos à disposição, né. Agradeço mais uma vez, né, esse momento tão importante aí no nosso município. Meu muito obrigado. Obrigado, senhor Heraldo. Nós passamos nesse momento a palavra ao representante da empresa Cristiana Napoli. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer primeiramente à Prefeitura, à Câmara, aos vereadores aqui presentes por ter generosamente nos concedido esse espaço para que a gente pudesse realizar esse evento aqui hoje. Nós estamos aqui hoje para falar da PCH Paredinha, que é uma ampliação da CGH Cachoeira, hoje existente, e que pertence à empresa Januário de Nápoles, batizada assim carinhosamente em homenagem a meu bisavô, que deixou aí esse belo legado hoje para o município, né? E que nós estamos aqui para tentar continuar esse belo caminho que foi trilhado pelos nossos antepassados aí. A Januário de Nápoles é uma empresa que faz parte do grupo IBEMA Participações e que está aqui na região há mais de 60 anos. Iniciou com a empresa, com a IBEMA Papel, e que na época, né, na criação da empresa, já não tinha energia. E aí os nossos familiares, a família, construiu duas usinas, a PCH Boa Vista 2 e a CGH Cachoeira, para que a fábrica pudesse funcionar
gerar emprego e fabricar papel. E vejam só, né, hoje é a terceira maior empresa de fabricação de papel do país. E está aqui, no município de Turvo. Mas, passados 60 anos desse início, nós continuamos sem energia suficiente para empreender, para crescer. E por isso, nós estamos hoje construindo uma linha de transmissão de 138 kV, que sai da subestação de Guarapuava e faz uma interligação chegando em Faxinal da Boa Vista. Nós estamos fazendo a ampliação da PCH Boa Vista 2, que vai gerar mais energia. E nós estamos aqui também para apresentar o projeto de ampliação da CGH Cachoeira, que vai ser chamada aí de PCH Paredinha. Nós, como empreendedores, eu posso dizer que nós temos no nosso DNA, nos nossos valores, que o crescimento do nosso negócio, ele faz sentido se ele estiver em harmonia com o local onde nós estamos inseridos. Então, essa harmonia com a comunidade, harmonia com o meio ambiente, isso tudo é muito importante para nós. Faz parte daquilo com o que nós valorizamos. E tanto é assim que hoje nós já geramos 500 empregos diretos, além dos indiretos, e nós queremos fazer mais. Nós queremos crescer, a gente sabe da importância disso para o município. Nós somos ousados e coragem não nos falta. Mas de nada adianta nós sermos ousados se nós não tivermos energia. Isso é fundamental para que os nossos planos de crescimento e de futuro se concretizem. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós vamos apresentar o projeto de ampliação da PCH Paredinha, tirar as dúvidas, discutir eventuais melhorias que possam surgir, por que não, né? E temos a certeza da importância desse empreendimento aqui para a região. Então, eu, como empreendedora, me coloco inteiramente à disposição. E agora eu vou passar a palavra novamente aqui para o Luiz, para dar continuidade. Fico à disposição. Obrigado, Cristiana. Nós passamos a palavra ao Felipe Carvalho da Costa, representando a Terra Ambiental, empresa consultora, para que faça suas considerações iniciais. Boa noite a todos, boa noite aos representantes da mesa. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui hoje, inclusive aqueles que estão nos assistindo em casa. Agradecer pelo empenho, pelo esforço, né, de estarem aqui hoje num momento de pandemia, né? Então, todos nós passamos e estamos enfrentando isso juntos. E esse trabalho que está sendo realizado é um esforço que comprova que, embora a pandemia esteja aí, os trabalhos estão sendo continuados, eles não pararam. Então, acho que de suma importância que cada um, com o seu esforço, com a sua dedicação, conseguiu vir até aqui hoje para realizar esse trabalho. E nós, da Terra Ambiental, eu principalmente agora como o representante desse estudo ambiental que foi elaborado, eu espero que eu consiga apresentar para vocês da melhor forma possível todo o trabalho que foi realizado referente a esse projeto, a PCH Paredinha, né, que, como foi dito, se trata aí de uma ampliação. Tá certo? Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Eu gostaria, neste momento, então, de desfazer esta primeira mesa, né, de abertura, que o vice-prefeito, o presidente da Câmara, possa tomar assento em seus lugares, Cristiana, Felipe, e fazemos o convite ao representante da empresa para que faça a sua manifestação, mas propriamente agora a questão técnica, né? E logo em seguida
com que o Felipe retorna daí para dar continuidade já efetivamente à apresentação do trabalho objetivo desta audiência pública. Boa noite, muito boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui, poder falar um pouquinho para vocês. Eu me chamo Cícero, eu sou diretor da G5 Engenharia, que é a empresa responsável pela condução e pelo gerenciamento dos projetos de energia do Grupo Ibemapar. Tá? Eu agradeço inicialmente as palavras de todos que fizeram a mesa de abertura, especialmente as palavras da doutora Cristiana, e manifesto também os meus cumprimentos às autoridades presentes, aos poderes locais, ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Instituto de Água e Terra, e principalmente aos interessados em acompanhar esse nosso evento, essa nossa audiência pública, vocês que estão aqui e outros que certamente estão acompanhando nas mídias. A ideia é fazer desse evento um evento construtivo e que todos saímos daqui convictos a respeito das características e dos benefícios do projeto PCH Paredinha. Eu agradeço ainda sobremaneira ao apoio irrestrito, à dedicação irrestrita desta Casa Legislativa em nos receber, num ambiente bonito, confortável, seguro, para que a gente tenha todas as condições, mesmo nesse momento de situação um pouco adversa, de realizar a audiência pública da PCH Paredinha. Eu gostaria de explicar de forma bastante sucinta um pouco do rito técnico que a gente pretende seguir ao longo das nossas apresentações. Então, a gente vai iniciar com uma apresentação conceitual e bastante didática do projeto de engenharia. Essa apresentação será conduzida pela engenheira Cláudia Dalmora, da G5, e ato contínuo à apresentação da Cláudia, o engenheiro Felipe, que já teve a oportunidade de abrir os trabalhos, fará as explanações sob o ponto de vista das medidas socioambientais necessárias para que o empreendimento perdure e seja realizado de maneira sustentável. No mais, eu gostaria de dizer que nós, da G5, nos sentimos muito honrados e com um grau de responsabilidade muito elevado em conduzirmos a implantação da PCH Paredinha em favor da Ibemapar. A nostalgia trazida pela doutora Cristiana, o fomento e a contribuição familiar para o desenvolvimento da região, o gesto de expandir os negócios da família com sustentabilidade, o respeito ao meio ambiente e a geração de valor local, certamente nos movem para realizarmos um trabalho de excelência em conjunto com todos os que estarão envolvidos nesse projeto. No mais, boas-vindas a todos, que aproveitem o momento, que explorem tecnicamente as equipes que aqui estão à disposição e que ao final dos trabalhos a gente possa ir para casa convictos não só dos benefícios que o empreendimento de pequena central hidrelétrica traz para o local e, por que não, para o país, mas também convictos de que se trata de um empreendimento viável sob o ponto de vista do meio ambiente. Eu chamo a Cláudia, então, para conduzir a apresentação de engenharia e agradeço a todos. Bom, boa noite a todos. Como o Cícero falou, eu vou falar um pouco aqui sobre o projeto de engenharia da PCH Paredinha, as principais características.
Bom, a Cristiana colocou aqui a PCH Paredinha, o empreendimento da Ibemapar, que, entre outros negócios, na área de energia, ela tem em funcionamento a PCH Boa Vista 2 atualmente e a CGH Cachoeira também em operação, que futuramente será ampliada para esse empreendimento que a gente está apresentando aqui hoje, que é a PCH Paredinha. Bom, com relação ao empreendimento, ele está localizado aqui no município de Turvo, mais especificamente, exatamente onde está localizada a CGH Cachoeira, que está representada aqui nessa imagem. Bom, na sequência aqui, é o arranjo geral da CGH Cachoeira, atualmente em operação, né, existente e em operação. A PCH Paredinha, conforme já falado, ela é uma ampliação da CGH Cachoeira. Por isso, a gente vai falar um pouco aqui sobre as características da CGH Cachoeira existente. Inclusive porque algumas estruturas da CGH Cachoeira vão ser mantidas, tal como elas são hoje, e outras vão ser ampliadas. Bom, a primeira estrutura aqui, marcada em vermelho, é a barragem, que justamente forma o reservatório atual, na elevação 813,80, o vertedouro e a tomada de água. A tomada de água que tem a função justamente de captar a água para o circuito de geração existente da CGH Cachoeira. Aqui é uma imagem, uma foto, né, da CGH Cachoeira em operação, mostra a tomada de água, justamente, né, a tomada de água aqui na barragem e o vertedouro. O vertedouro, que é a estrutura de segurança do empreendimento. Então, todas as vezes que a vazão que vem no rio é maior do que aquela que a tomada de água tem capacidade de absorver para geração de energia, a água ela passa pelo vertedouro, seguindo pelo rio Cachoeira. Bom, e aí na sequência, depois da tomada de água, existe uma galeria e um conduto que dão seguimento à vazão até um outro conduto forçado. A vazão captada no reservatório para a geração de energia nessa CGH é de 5,21 metros cúbicos por segundo, até a casa de força existente, que tem uma potência instalada de 2,92 megawatts, e uma energia aproximada de 1,65 megawatts médios. Depois da geração de energia, a água ela é retornada ao rio Cachoeira. Então, todo esse circuito, desde a tomada de água, passando pela galeria, o conduto e o conduto forçado, casa de força, ele é chamado de circuito de geração. Agora, falando um pouco mais especificamente sobre o empreendimento a PCH Paredinha. A CGH Cachoeira, né, que ela vai ser ampliada para compor a PCH Paredinha, ela está em operação desde 1984. A ampliação desse empreendimento é para o melhor aproveitamento do potencial hídrico do rio Cachoeira. Ou seja, hoje a água disponível no rio Cachoeira é maior do que a CGH utiliza para geração de energia. Então, aqui um pouco sobre como vai ser a PCH Paredinha. As estruturas da CGH que vão ser ampliadas, as estruturas que vão ser construídas novas e outras que serão mantidas. Então, iniciando pela barragem. A barragem da CGH Cachoeira, ela está na elevação hoje 815,36, que é essa imagem aqui na cor cinza ilustra. A PCH Paredinha, para a construção dela, a barragem vai ser ampliada, ela vai ser alteada para a elevação 820,5, justamente para compor um reservatório na elevação 817, para captação de água no novo circuito de geração. Bom, essa barragem ela vai ser composta por uma barragem de concreto na margem esquerda, um novo vertedouro, mais um trecho de barragem de concreto,
uma nova tomada de água para captar água para o circuito de geração da CGH Cachoeira, que vai ser mantido. Mais um trecho de muro de concreto e um trecho de barragem de enroncamento. Bom, essa imagem ilustra a CGH Cachoeira. Vou retornar aqui. Essa imagem ilustra a CGH Cachoeira na situação atual. Com o reservatório na elevação 813,80 e a barragem de concreto atualmente existente. Essa próxima imagem que apareceu aqui é o futuro reservatório na elevação 817. Só um minutinho. Acredito que está passando automático. Com o reservatório na elevação 817, como eu falei, toda essa região aqui nas proximidades da nova barragem, essa imagem já mostra, né, a barragem que eu comentei de enrocamento aqui e a barragem de concreto ampliada. Nessa região, todas as propriedades aqui próximas, né, onde vai acontecer essa formação do reservatório nas proximidades da barragem e a obra de ampliação da barragem são da Ibemapar. Aqui essa imagem mostra o empreendimento em planta, né, essa parte da barragem especificamente que eu citei, na cor vermelha, as obras de ampliação. Aqui também mostra o circuito de geração da CGH Cachoeira, nesse alinhamento existente, que vai permanecer em operação, e na cor azul, o reservatório a ser formado da PCH Paredinha. O reservatório justamente vai alimentar o novo circuito de geração, que está aqui ilustrado na cor vermelha. Esse novo circuito de geração, ele é composto de um canal de adução e tomada de água que tem a função de captar a água do reservatório, o túnel de adução, um conduto que tem a função de conduzir a água até a casa de força que abriga as turbinas para geração de energia, e por fim um canal de fuga, que é um canal que vai restituir a água para o rio Cachoeira. Essa nova casa de força vai ter uma potência de 21 megawatts. Para isso serão instaladas 3 unidades, 3 turbinas, e a vazão turbinada de 13,59 metros cúbicos por segundo. Para fazer o acesso a essas novas estruturas que serão construídas, estão planejadas essas obras de acesso aqui apresentadas na cor amarela. Bom, falando um pouquinho sobre o reservatório, aqui essa imagem mostra o reservatório na sua totalidade. Essa é uma imagem da CGH Cachoeira existente, do reservatório atual, na elevação 813,8, com 1,84 hectares. E essa imagem ilustra a obra de ampliação, chamada de PCH Paredinha, a área adicional a ser inundada pela formação do reservatório na elevação 817, é de 4,85 hectares e está aqui ilustrada na cor azul. E em vermelho, as obras de ampliação, conforme já citado. Bom, aqui eu vou dar uma passada nas principais características do empreendimento, de forma resumida, né? Então, a potência instalada atualmente é de 2,92 megawatts e vai passar a ser um total de 23,92 megawatts, que são os 2,92 mais os 21 da nova casa de força. A energia segurada vai passar de 1,65 megawatts médios para 10,684 megawatts médios. A barragem, que hoje é em concreto, vai passar a ser parte de concreto e parte de enrocamento com núcleo de argila. A crista da barragem, hoje na elevação 815,36, vai passar a ser na elevação 820,5, justamente para garantir o nível de água no reservatório, que hoje é na 813,80, e vai passar a ser na elevação 817.
A vazão turbinada hoje é de 5,21 metros cúbicos por segundo, desculpe, e vai passar a ser de 18,8 metros cúbicos por segundo. Com relação ao tema da segurança de barragem, esse é um tema que todos os envolvidos no projeto da PCH Paredinha, no tema da engenharia, e especialmente o empreendedor, eles dão muita atenção e priorizam bastante. Isso já acontece para a PCH Boa Vista 2 em operação e também para a CGH Cachoeira, e não vai ser diferente aqui para a PCH Paredinha. Então, eu quero citar alguns itens que já são levados em consideração no projeto e já são planejados para a etapa de operação. O primeiro item é o dimensionamento do vertedouro, que, como eu falei, é uma estrutura de segurança do empreendimento para baixos riscos. Nesse caso, é um dimensionamento para uma cheia que acontece ou é superada a cada 1000 anos. As inspeções regulares no empreendimento. O monitoramento do empreendimento com a instrumentação nas estruturas. A elaboração do plano de segurança de barragem. E, muito importante, uma equipe de operação e manutenção treinada e atenta. Bom, com relação à geração de emprego e renda, são planejados para a construção da usina cerca de 250 empregos diretos em atividades como essas aqui ilustradas, carpinteiro, técnicos, almoxarifado. E também cerca de 400 empregos indiretos. Em todo o comércio em geral, né, como padaria, farmácia, mercado, enfim. Bom, chegando ao final dessa primeira parte, né, a parte da apresentação da engenharia do projeto, eu gostaria de deixar aqui os principais pontos de benefício do empreendimento, conforme já citado. Então, o primeiro é que é uma obra de ampliação de um empreendimento já existente, ou seja, um impacto que já existe, né, em sua grande parte, e ele vai ser um empreendimento existente que vai ser ampliado para melhor aproveitar o recurso hídrico disponível, para melhor aproveitar a vazão do rio Cachoeira. E aí, a energia gerada em um ano, né, da ordem de 92 mil megawatts, para se ter uma ideia, ela é capaz de abastecer cerca de 20 mil residências. O novo circuito de geração que vai ser construído, que é a obra nova, né, além da ampliação das estruturas existentes, manter estruturas da CGH Cachoeira existentes tal como elas são, como circuito de geração. O novo circuito ele vai ser realizado, em grande parte, em obra subterrânea, que minimiza os impactos em supressão vegetal. A movimentação do comércio local e a geração de empregos diretos e indiretos, conforme já citado. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Felipe, da nossa consultoria ambiental, da Terra Ambiental, para que ele dê sequência a essa parte dos estudos ambientais. Obrigado, Cláudia. Então, vamos começar a falar um pouco da questão do estudo ambiental que foi elaborado, certo? E como essa apresentação ela foi pensada para vocês, de uma maneira bem didática, nós vamos estar passando por alguns temas, né? A própria consultoria ambiental mostrando quem é a Terra Ambiental, qual foi essa empresa que elaborou, de onde que ela veio, né? Quem somos nós. A questão do licenciamento ambiental, como ela se deu, como ela foi trabalhada, como ela foi conduzida. A questão das áreas de influência, o que são, como foram definidas, né? As metodologias adotadas para a captação desses dados, os trabalhos de campos que também foram feitos, o diagnóstico ambiental, que compreende, né, o levantamento dos dados do meio físico, biótico e socioeconômico, e, por fim, após
o diagnóstico ambiental e o prognóstico ambiental, que seria a avaliação de impactos propriamente dito, a sugestão dos programas de controles ambientais, né, para mitigar, diminuir, remediar aqueles impactos que foram previstos, né, na questão do estudo. Pois bem, a Terra Ambiental ela é uma empresa catarinense, né, ela fica situada em São José. Ela hoje está completando 20 anos, né, de experiência, então não é uma empresa, uma aventureira no mercado, ela tem uma sólida experiência comprovada em todo o território nacional. Projetos da Terra Ambiental executados ao longo desses 20 anos, eles são inúmeros, né, desde projetos com parques eólicos, licenciamentos e monitoramento, a questão de hidrelétricas, PCHs, CGHs, UHEs, rodovias, enfim, o setor energético e o setor de infraestrutura é o nosso know-how, né? Nós temos grande capilaridade de ter trabalhos em todo o território nacional. Para a elaboração desse estudo em específico, esse estudo ele demanda uma série de requisitos, dentre eles uma equipe multidisciplinar, né? Eu sou engenheiro ambiental, com uma especialização em gerenciamento de projeto. Temos aqui também o sócio-diretor da empresa, o Dr. Paulo Leal, que é geógrafo. Dentro da equipe também tiveram biólogos, engenheiros florestais, sociólogos, técnicos, enfim. Um estudo desse porte, ele requer uma equipe multidisciplinar que foque e que avalie todos os requisitos que foram solicitados para esse estudo, ok? Bom, quanto ao licenciamento, como é que se dá esse licenciamento? Como é que ele é feito, né? Então, em setembro de 2017, foi feito um protocolo junto ao IAT, colocando para o IAT, olha, IAT, temos um projeto, né, que queremos fazer o licenciamento, quais são as regras que precisam ser atendidas? O IAT, em outubro de 2017, ele emitiu o TR, que seria basicamente o documento que coloca todos os itens que devem ser seguidos, como o estudo deve ser elaborado, para que aí, então, no ano de 2018, foi feito a elaboração do estudo ambiental. Esse estudo ambiental, ele foi protocolado no final do ano de 2018, porém, outros estudos, eles correm paralelamente com o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. Um exemplo, por sua vez, pode-se dizer que nesse período, para realizar uma campanha de fauna, por exemplo, é necessária uma licença específica. Então, também teve uma apresentação de um plano de trabalho para a obtenção dessa licença e assim se fazer o trabalho. Uma informação bem importante, pessoal, que nessa fase de projeto que a gente está, o objetivo é a obtenção da licença prévia. Essa licença prévia, ela não autoriza a instalação do empreendimento, certo? Nem a operação. Isso se dá após outros processos que se darão caso a obtenção da licença ela seja conseguida. Então, a ALP, ela basicamente, ela dá a viabilidade ambiental do projeto. Bom, de posse, então, do projeto básico e do termo de referência, o passo seguinte para a elaboração do estudo foi a definição das áreas de influência, né? As áreas de influência, elas foram divididas dessa seguinte forma, né? Para o meio socioeconômico e para o meio físico e biótico. Nas áreas de influência, nós temos 3 áreas de influência: a área diretamente afetada, a área de influência direta e a área de influência indireta. O que é a área de influência? A área de influência é basicamente o limite geográfico onde os possíveis impactos ambientais podem ocorrer, certo? Então, isso facilita o quê? Para os trabalhos de campo serem direcionados para uma determinada área, para não minimizar a área e também para não extrapolar o local de diagnóstico, né, de avaliação. Então, para a questão do meio físico, foi delimitado uma área diretamente afetada a 500 metros das estruturas, enquanto que para o meio socioeconômico
foram 30 metros dessas estruturas. Em relação à área de influência direta, foi adotada uma faixa de 15 km², ou um buffer de 15 km², sendo que no meio socioeconômico, essa mesma área foi delimitada com um raio de 1.500 metros a partir da estrutura da ADA. Já a área de influência indireta foi delimitada a bacia hidrográfica do próprio rio, enquanto para o meio socioeconômico foi definidos os municípios de Turvo e Prudentópolis. Nesses slides a seguir, então, está sendo mostrado essas áreas de influência, né? Então, a poligonal roxinha seria a área de influência direta, diretamente afetada, enquanto no canto esquerdo temos a área de influência indireta representando, então, a bacia hidrográfica. Já no meio socioeconômico, então, a área de influência indireta temos os dois municípios, Turvo e Prudentópolis. A área de influência direta, o círculo, esse buffer amarelo, esse raio, e a menor, a área diretamente afetada. Bom, em relação às metodologias, né? A metodologia ela consiste, basicamente, com posse das áreas de influência, as equipes elas vão a campo e realizam os levantamentos necessários. Esses levantamentos, previamente, também são feitos por meio de consultas bibliográficas, estudos já consagrados, referencial bibliográfico, para que se tenha já de posse e de antemão algumas informações acerca da área do projeto, mas também são coletados dados de campo, né? Por exemplo, na questão do meio físico, foi realizado o método de caminhamento direto, que consiste basicamente em percorrer a área que foi delimitada nas áreas de influência. Na questão do biótico, foi realizado o levantamento de todos os grupos, né? Temos insetos, anfíbios e répteis, aves e mamíferos. Para cada grupo específico, existe uma metodologia mais adequada. Então foram feitos censo auditivo, busca ativa, armadilhas fotográficas, aplicação de redes de neblina, batedor entomológico, amostragem por serrapilheira, enfim, cada grupo ele demanda e recebe uma metodologia específica para que a captação desses dados seja o mais eficiente possível. Em relação à vegetação, também temos dados primários e secundários, que consistem, basicamente, na coleta do dado de campo e também no referencial já consagrado, já um referencial bibliográfico. Além disso, também foi feito o levantamento florístico-florestal por caminhamento, né, que é percorrer a área de intervenção do projeto. Bom, após o diagnóstico ambiental, de ter de posse todas as informações de como foi a caracterização dessa área, o diagnóstico ambiental, para aqueles que não estão familiarizados, é propriamente fazer a descrição daquilo que foi encontrado, né? Então, um exemplo para que fique bem claro, seria fazer uma caracterização, um diagnóstico ambiental dessa sala, é colocar, bom, essa sala ela tem tantas cadeiras, tem uma mesa, tem retroprojetor, tem luzes, enfim, tu faz essa caracterização, esse diagnóstico. Isso é basicamente o que acontece no diagnóstico ambiental. Após isso, é feita a avaliação de impacto. A avaliação de impacto ela consiste através de uma classificação e preenchimento dessa tabela. Essa tabela ela tem as suas características e a sua classificação. Então, por exemplo, a equipe que elaborou o relatório, ela participa de uma reunião chamada brainstorm, onde são discutidos todos os possíveis impactos. Lembrando que impacto ambiental, essa palavra, às vezes, muitas vezes, ela se direciona para algo negativo, mas impacto ambiental, ele também pode ser positivo, certo? Então, por exemplo, é feito a classificação desse possível, a descrição desse possível impacto, onde é classificado a sua forma, a sua temporalidade,
a sua reversibilidade, a sua abrangência, a sua duração, a sua probabilidade. Então, para cada situação dessa, é dado um valor, um peso. Ao somar essa parte em verde, e ao fazer a classificação também dessa parte em azul, é feita essa multiplicação. Então, ou seja, na tabela em verde, eu somo todos esses valores obtidos, com esse somatório eu faço a multiplicação para saber a relevância, a magnitude e assim obter uma valoração. Então esse impacto ele pode ser positivo ou negativo, e essa valoração obtida ela vai ser classificada conforme essa tabela, mostrando que ele pode ser um impacto irrelevante, ele pode ser um impacto pouco relevante, medianamente relevante, muito relevante ou extremamente relevante. Bom, a considerar que esse projeto ele se trata de uma ampliação, então muitos desses impactos eles já estão consagrados, já estão estabelecidos. Alguns novos vão aparecer, outras melhorias também vão aparecer, então tudo isso tem que ser levado em consideração quando feito essa avaliação de impacto. Entrando agora na questão do diagnóstico ambiental, né? O diagnóstico ambiental ele é dividido em 3 áreas: meio físico, meio biótico e meio socioeconômico, sendo que o meio biótico ele também é feito em dois setores, em 2 áreas, né? A fauna e a flora. Em relação, então, ao diagnóstico do meio físico, né? As principais atividades realizadas foi o levantamento de ruídos, da questão climatológica, análise de água, reconhecimento do solo, relevo e geologia, e se temos áreas de exploração mineralógica. Na questão clima, né? Aqui Turvo, após os estudos, os levantamentos, por exemplo, estes 2 gráficos, eles são dados históricos, né, de mais ou menos 10 anos de levantamento. Então, o que mostrou essas informações? Né, que nós não temos em Turvo, nós temos um clima sempre úmido, com verões quentes e invernos frios. Né? Como estamos na região sul do país, ele obedece a essa climatologia. Né? Temos precipitações irregulares, né? Uma ausência de estação seca, porém, se tem um maior volume no verão, né, é perceptível que dezembro, janeiro, fevereiro, há um maior volume. O inverno temos uma média de 13 graus, enquanto que nos verões temos uma média de 22 graus centígrados, certo? Em relação a ruídos, o monitoramento de ruídos ele é importante de ser feito para se entender qual que é o ruído ambiente do local, certo? Esse levantamento ele foi realizado em 9 pontos de monitoramento, sendo feitos eles de maneira diurna e noturna. Foram distribuídos de maneira aleatória, mas porém com embasamento na NBR 10151, e a conclusão que se teve é que esses níveis aferidos eles se encontram dentro do limite estabelecido por lei. Em relação à geologia e geomorfologia, o projeto em si ele abrange 2 formações, a formação Serra Geral e a formação Botucatu, sendo que na região do reservatório e barramento nós temos a presença de basalto, e enquanto na região do trecho do canal de fuga, temos a presença de arenito. Bom, em relação à qualidade da água, foi feito 2 levantamentos em 2 pontos, uma montante e outra jusante do barramento, então, ou seja, um mais acima, outro mais abaixo, né, onde vai ser feito o barramento. E através da coleta dessa água, onde é feito por um laboratório especializado, credenciado, e com a devolução desses laudos, foi possível realizar o que chamamos de índice de qualidade das águas. Para o ponto 2, o valor obtido resulta numa qualidade ótima, enquanto que no ponto 1 nós temos uma qualidade boa, certo?
Esses índices eles foram possíveis de ser calculados através de uma metodologia também já consagrada, que é sugerida pela CETESB, a Companhia de São Paulo, certo? Bom, após o diagnóstico, então, temos a questão da avaliação de impactos do meio físico. Essa avaliação, ela consistiu da seguinte maneira: os impactos, eles podem ser sentidos ou observados em 3 fases do projeto. Estudos e projetos, que é essa fase que a gente se encontra, durante a implantação do empreendimento e durante a operação. Então, ou seja, essas 3 etapas, alguns impactos vão ser percebidos em alguma dessas fases. Dentre os impactos elencados para esse trabalho, foram citados, né, a geração de poeira e ruído durante as obras, sendo classificado como impacto pouco relevante, lembrando, né, que conforme aquela metodologia, com aquela classificação e com aquela valoração, ele me comenta aquela matriz, ela através dela, consigo uma classificação desse impacto, certo? Formação de processos erosivos e indução de movimentos de massa é um impacto que também vai ser percebido na fase de implantação, mas é classificado como pouco relevante também. A alteração do parâmetro físico, químico e biológico da água rio-cachoeira, percebido na fase de implantação, sendo um impacto pouco relevante. Ampliação do ecossistema lêntico associado ao reservatório, este, por sua vez, ele vai ser observado na fase de operação, sendo também classificado como impacto pouco relevante. A questão da ampliação do ecossistema lêntico se dá pela ampliação do reservatório. Então, todos esses impactos, como já existe um empreendimento lá instalado, esses impactos, em sua grande maioria, se dão como pouco relevante. Incidência de processos erosivos associados à abrasão fluvial. Este, por sua vez, vai ser sentido na fase de implantação e operação, classificado como pouco relevante. Geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos, também em ambas situações, implantação e operação. Esse, por sua vez, é um impacto que foi classificado como medianamente relevante. E a formação de áreas degradadas, observado na fase de implantação, porém pouco relevante. É imprescindível destacar que a questão desse projeto ela é muito interessante, porque se formos levar em consideração esse projeto com essa capacidade energética, se fosse feito há mais ou menos 10 ou 15 anos atrás, a área de inundação seria aproximadamente de 100, 200, 300 hectares. Teve projetos que nós trabalhamos que eram dessa magnitude. Então, percebam que, embora haja ainda impactos, né, são impactos de pouca magnitude. Bom, em relação ao meio biótico, o meio biótico, começando pela questão da vegetação, lá nós temos uma área que está inserida no domínio da floresta umbra-flamista, também conhecida como floresta de araucárias. A vegetação encontrada tanto na ADA quanto na ID, ela é composta por um mosaico. Então, ou seja, o que é esse mosaico? Através das imagens de satélite e também do próprio caminhamento e da excursão a campo, foi percebido que existem áreas de plantio de silvicultura, né, com plantio de pinos, eucaliptos, a própria agricultura também ela é bem forte na região, mas também temos a presença dessa vegetação nativa. Dentre a vegetação nativa que foi observada, temos cinco espécies que são ameaçadas de extinção aqui na região. Dentre elas, a araucária, né, por já estar inserido dentro da floresta de araucária, nada mais coerente que ter encontrado as árvores de araucária, xaxim-bugio, imbuia, guatambu e o cedro. Abaixo tem alguns registros que foram retirados, mas que não representam as espécies ameaçadas, certo? Bom, um dado importante em relação a esses tipos de projetos que focam no aproveitamento energético, hidrelétrico, né, é em relação à área de supressão. Quanto que isso necessita, qual que seria a área de supressão necessária para a implantação desse projeto?
Bom, conforme a Cláudia tinha passado nos slides anteriores em relação à especificação do projeto, serão necessários aproximadamente 9,36 hectares para a área de supressão. Um valor também relativamente bem baixo, se comparado também com projetos que, se fossem elaborados há alguns anos atrás, com certeza seriam bem maiores, né? Para a questão do reservatório, depois dessa supressão, existe também uma necessidade de se delimitar as áreas de preservação permanente. Aqui, mais especificamente, a questão da mata ciliar, né, que é uma mata muito importante para coibir, manter a integridade física do solo, da fauna. Então, dentre as atividades técnicas, os estudos técnicos realizados, foi elaborado, com base na portaria do IAT número 69 de 2015, uma série de cálculos para se chegar a um valor sugestivo de 30 metros de faixa de APP, certo? Então, nas margens do reservatório, está sendo proposto a manutenção de uma APP de 30 metros, certo? Para cada lado do reservatório. Isso nos dá um total de 12 hectares. Em relação ao diagnóstico da fauna, esse diagnóstico ele mostrou bastante diversidade em alguns grupos e outros nem tanto, certo? Bom, em relação aos insetos, aos invertebrados, né? Conforme eu tinha falado anteriormente, existem algumas listas que previamente a gente já consegue identificar quais são os possíveis animais que vão ser encontrados na região. Então, para o caso dos insetos, nós tivemos um total de 374 espécies amostradas, lembrando que a metodologia que foi empregada, ela foi utilizada em duas campanhas, uma realizada no verão e a outra no inverno, certo? Com a devida autorização. Bom, as espécies capturadas pelo método de serrapilheira foram 140 espécies, enquanto que, com a utilização da armadilha luminosa, foram 132 espécies, e capturados pelo método de batedor entomológico, foram 102 espécies. No caso dos insetos, não foram registradas espécies que constam na lista das ameaçadas de extinção. Não foram encontrados também espécimes exóticas, né? Exóticas seriam aquelas que não são oriundas do ambiente, né? Vieram de fora do país, de fora da região, enfim, não fazem parte desse ecossistema. Em relação aos peixes, os estudos apontam que na bacia do Alto Paraná tem-se, basicamente, 118 espécies, sendo que para a nossa região de estudo, principalmente na região de Prudentópolis, Guarapuava e Turvo, são 30 espécies aproximadas, espécies essas, em sua grande maioria, generalistas. Na região também é possível observar áreas de piscicultura. Então, muitas vezes, essas espécies mais generalistas, por alguns incidentes, essas áreas de piscicultura podem sobrecarregar o ambiente do rio com a inclusão dessas espécies lá no rio, no caso, né? Em relação aos anfíbios, as espécies de possível ocorrência na área, elas somam um total de 42. Dentre essas 42, nós conseguimos registrar em campo 12 espécies. E destas 12 espécies, 6 são endêmicas da Mata Atlântica. Lembrando que a Mata Atlântica é um ecossistema bem grande. Então, temos aqui a Mata Atlântica tem domínio do sul do país até o nordeste, certo? As ameaçadas de possível ocorrência, tem-se na bibliografia 3 espécies, sendo a perereca de vidro, a rã das pedras e a Luxnophilus brasiliense, certo? Porém, nós não tivemos o registro delas em campo.
E conforme já foi dito, né, as endêmicas registradas, porém endêmicas da Mata Atlântica, tivemos 6 registros. No tocante aos répteis, as espécies de possível ocorrência na região, elas se somam com 72 espécies. Nós tivemos, nessas 2 campanhas, apenas um registro, sendo a jararaca, certo? Das espécies ameaçadas de possível ocorrência, que foram identificadas na literatura, nós temos a mussurana, o cágado de espinhos, o cágado rajado e a parelheira listrada do campo. Essas mesmas espécies, elas também não foram identificadas no campo, assim como não foram registradas espécies endêmicas no local. Em relação às aves, nós tivemos uma representatividade bem interessante. Tivemos, espera-se, né, 287 espécies para a região e foram registradas 195 espécies. Das ameaçadas de possível ocorrência, são 11 espécies prováveis. Registramos 3, enquanto que as endêmicas registradas são 28. Dentre as espécies ameaçadas registradas estão o coró-coró, o papagaio do peito roxo e o gripeirinho. Se for levar em consideração as espécies endêmicas do bioma do Mata Atlântica, se tem 34 espécies. O estudo comprovou 28 espécies, então tendo uma representatividade de 82,4% do esperado. Os mamíferos. Os mamíferos têm uma possível ocorrência de 152 espécies. Foram registradas em campo 14. As ameaçadas e de possível ocorrência, a literatura relata 34 espécies. E no campo a gente conseguiu fazer o registro de uma, sendo o gato do mato pequeno. Um outro exemplo seria o coati, né? Então, dentre os mamíferos mais generalistas que foram encontrados no estudo, a gente pode citar o gambá de orelha branca, a cutia e o tapiti. Pois bem, entrando agora na questão de unidade de conservação e áreas prioritárias de conservação. A área do projeto, embora ela guarde proximidade com essas determinadas áreas, ela não incidirá em nenhuma delas, certo? Então, dentre as áreas de conservação próxima ao projeto, nós temos a área de proteção ambiental estadual da Serra da Esperança, o Parque Estadual da Serra da Esperança, a Estação Ecológica Municipal Paulo Ricli e a Estação Ecológica Municipal Rio Bonito. Cada uma com seu tipo de categoria, cada uma com a sua esfera e cada uma com seu distanciamento apresentado. 21 quilômetros, 16,5, 22 e 12,5. Isso quer dizer que o projeto, ele dista, em relação ao barramento, importante frisar, dessas áreas de proteção. O mapa a seguir que vai estar sendo colocado, vai estar sendo apresentado, mostra justamente essas áreas que foram citadas. Inclusive, essas outras 2 áreas não são unidades de conservação, são áreas prioritárias de conservação, que também guardam em torno de 7 a 8 quilômetros de distanciamento, certo? Então, ao finalizar a questão do diagnóstico ambiental, nós vamos para a parte dos impactos, possíveis impactos previstos, né? Então foram listados os seguintes: a interferência na fauna aquática, uma vez que haverá ampliação no reservatório, essa fauna ela vai sofrer esse impacto, ela vai ser percebida na fase de implantação e operação, porém é um impacto pouco relevante, uma vez que já existe um reservatório lá instalado, né? Perda de espécies da fauna por acidentes em frentes de trabalho.
Este vai acontecer só na fase de implantação, uma vez que o fluxo de veículos ele vai ser aumentado nessa fase de projeto, porém, ao término da construção, esse fluxo de veículos, de maquinários, veículos, etc., ele acaba cessando, então, ele vai ser percebido só nessa etapa, porém, mediante toda a mitigação possível, ele também é classificado com um impacto pouco relevante. O afugentamento da fauna terrestre, percebido na implantação e na operação. Interferência sobre áreas de preservação permanente, percebido na fase de implantação. Perda de vegetação nativa, redução de habitats e proliferação de macrófitas. Essa, por sua vez, percebido na fase de operação, sendo classificado, assim como a interferência sobre áreas de preservação permanente, como medianamente relevante. Bom, entrando então na questão do meio socioeconômico, no meio social, o que foi avaliado em relação ao município, né? O município, então, de Turvo, ele tem aproximadamente, segundo os dados do IBGE de 2010, quase 14 mil pessoas. Sendo que, segundo os dados do próprio IBGE, mas aí no ano de 2017, houve um pequeno declínio, algo não muito significativo, mas se teve uma tendência à diminuição da população. Em relação ao IDH, que é um índice de desenvolvimento humano, onde ele é classificado de 0 até 1, sendo que 0 é o pior resultado e 1 seria o melhor, é perceptível que a questão da educação, embora ainda ela esteja na fase mediana, ela teve um incremento fundamental para que o município de Turvo tivesse saísse do nível de baixo para médio, certo? Então, na questão de saúde, temos um índice de 0,82, a questão da renda 0,66, sendo, então, chegando a um valor de 0,67. Em relação à questão do uso do solo, como eu tinha dito anteriormente, mais no início da apresentação, a questão desse mosaico ele é representado através desses quantitativos. Se forem perceber, nós temos, embora 547 hectares de vegetação arbórea, se somarmos a questão da agricultura e silvicultura, temos aproximadamente o mesmo quantitativo, né? Então, temos 203 hectares para a silvicultura, enquanto para a agrícola nós temos 318 hectares. Temos uma área com uma vegetação nativa, mas também temos o uso antropizado, né? Então, esse mapa, ele mostra essa classificação deste uso do solo. A seguir aqui algumas imagens que foram capturadas, inclusive uma imagem aérea, né, da região onde se pretende instalar o empreendimento, como também outras formas de exploração do uso do solo. Bom, em relação à economia, Turvo, ela basicamente está desenvolvida na região, no setor secundário, né, com 38,78, porém, ao se somar também a questão do primário com o terciário, chega-se muito próximo à equiparação com o secundário. A IBEMA Papel, nesse sentido, ela tem um papel extremamente importante, porque além de ter mais ou menos aproximadamente 500 empregos diretos, ela contribui com o desenvolvimento do setor secundário e também do setor primário. Em relação à infraestrutura existente, o abastecimento de água e esgotamento sanitário, a região ela é basicamente também, outra vez, beneficiada pela questão da planta, né, da planta da Ibema-Par. Então, em relação ao abastecimento de água, basicamente 700 usuários são beneficiados e o esgotamento sanitário, na AID, 200 domicílios são beneficiados com esse sistema. Em relação à infraestrutura existente, à saúde e à educação, na área de influência direta, nós temos
3 escolas que foram identificadas, né? A Semente do Amanhã, Faxinal do Boa Vista e João Miguel Maia. Essas escolas, elas são do pré-escolar até o ensino médio. E na saúde, em relação à saúde, se tem 89 estabelecimentos em Turvo e 89, em Prudentópolis e 14 em Turvo. Com posto de saúde, hospitais, enfim, né, um atendimento básico e um pouco mais especializado. Em relação ao fundiário, né, que é um tema muitas vezes abordado nessas audiências públicas, a IBEMA grande parte da área é do empreendedor e apenas 3 propriedades são de terceiros, sendo que essas propriedades já possuem termo de ciência e além do próprio cadastro socioeconômico. Em relação ao turismo, as principais atividades elas se concentram na questão do ecoturismo, né? Além de um turismo cultural, rural, gastronômico e de eventos. Um ponto de interesse, um ponto relevante na área de estudo foi a Cachoeira do Salto de São Francisco, com uma queda com 196 metros. Porém, na AID, são cachoeiras de menor porte, né, com quedas de menor porte. Outro tema que é importante destacar é em relação às comunidades próximas do projeto. Nós temos a terra indígena Marrecas, os faxinauenses, né, as comunidades faxinauenses, Faxinal do Carriel, Faxinal da Boa Vista, Comunidade Tamanduá e Comunidade Árvore. Todas elas, o empreendimento não se sobrepõe, porém, elas guardam certa proximidade. Então, esse mapa ilustra essa proximidade. Em relação à terra indígena, né, existe um processo à parte, que é conduzido junto à FUNAI, e ele é tratado com os indígenas especificamente, ao qual está acontecendo, certo? Bom, em relação, então, aos impactos positivos que foram diagnosticados, avaliados, nós temos a geração de empregos, como já foi dito, né, em uma previsão de 250 empregos, principalmente na área da construção civil, melhorias da infraestrutura local, que poderão ser utilizadas depois pela comunidade, então é um impacto previsto, o incremento da arrecadação tributária. Então, com o consumo, com o aumento, com a geração de empregos, é provável que o imposto e as arrecadações, o município ganha com essa fonte. Geração de conhecimento sobre a região, que é algo que já está acontecendo, né? Esse próprio estudo, essa apresentação, esses dados levantados, eles vão servir para a comunidade acadêmica, para outros estudiosos, para dar continuidade. Então, ele é um impacto que, embora tenha sido colocado até na fase de implantação, na fase de operação, caso, obviamente, concedida a licença, continuarão sendo elaborados estudos que servirão como base para outros projetos, enfim. Dinamização da economia local, através do incremento dessa geração de empregos. É esperado que a economia local ela seja mais diversificada, né? E a própria geração de energia elétrica. Então, novamente, foi feita aquela delimitação mostrando quais são os impactos do meio socioeconômico, e dentre eles, então, estão sendo colocados a incerteza e a expectativa da população local, que está sendo colocado, que já acontece nessa etapa, a produção de conhecimento sobre a região, a modificação na estrutura fundiária e limitações do uso da ADA, interferência no cotidiano das comunidades do entorno, a alteração temporária no tráfego viário local, a interferência no patrimônio cultural e arqueológico, a dinamização da economia local, o aumento na incidência de doenças vetoriais e acidentes de trabalho, sobrecarga de temporários serviços públicos e a geração de energia elétrica. Cada um em sua fase, e a classificação, na sua totalidade, se deu como pouco relevante. Então, enfim, se somarmos os impactos que foram diagnosticados para o meio físico, biótico e socioeconômico, temos 23 impactos, sendo que 20 foram classificados como pouco relevante e 3 medianamente relevante. Esses impactos, embora eles sejam percebidos em todas
em todos os meios, muitas vezes. Aqui ele está sendo apresentado por meios separadamente. Tá? Bom, além disso, é previsto também a compensação, né, pela implantação desse empreendimento. Essa compensação, ela se dá basicamente por reposição florestal e compensação. A reposição é repor o volume da madeira extraído, enquanto que a compensação é o valor da área suprimida. Vão ser suprimidos 9,36 hectares, vão ser compensados 9,36 hectares. 9,36 hectares exige X metros cúbicos de madeira, X metros cúbicos vão ser repostos. Então, por fim, depois de todo esse apanhado do diagnóstico, dessa avaliação, é proposto os planos e programas ambientais para que a implantação ocorra. Então, dentre eles, é sugerido o plano de gestão ambiental, o plano ambiental da construção, o programa de gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos, o programa de monitoramento dos processos erosivos, o programa de monitoramento da qualidade da água e macrófitas aquáticas, o programa de educação ambiental e comunicação social, o PACOERA, que é o Plano Ambiental de Conservação e Uso no entorno do reservatório, o PRAD, o Programa de Reposição Florestal, o Programa de Monitoramento Manejo da Ictiofauna, assim como o da fauna, o Programa de Minimização da Supressão Vegetal. Assim, o meu tempo já estava próximo do fim, eu tive que acelerei um pouquinho, espero que tenha ficado a contento e que eu tenha conseguido passar a informação da melhor forma para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Normalmente, nós, em situações normais, nós fazemos um intervalo neste momento, de forma com que todos possam trocar algumas ideias e, ao mesmo tempo, quem tiver interesse de fazer alguma pergunta, que assim formalize essas perguntas, esses questionamentos até a mesa aqui. Mas, em função da situação das medidas de precaução do Covid, nós vamos dar continuidade imediatamente já à segunda parte dessa audiência, que é justamente a questão se há algum questionamento por parte dos presentes com referência ao estudo que foi apresentado. E também gostaríamos de aproveitar o momento para deixar registrado que esta audiência só está acontecendo neste momento de pandemia, justamente em função das medidas de proteção individuais e coletivas, pelo espaço aqui presente, que é bastante amplo, bastante arejado e com que permite com que nós realmente estejamos realizando esta audiência. Né? Queremos também deixar registrada a questão da audiência pelas mídias sociais. Né? Estamos, neste momento, online, e que permite também com que a comunidade possa fazer seus questionamentos via online. Né? Nós temos uma equipe de apoio aqui. Quem tiver algum interesse em esclarecer algum questionamento sobre o que foi apresentado, os estudos apresentados, estão com essa liberdade. E eu deixo, neste momento, livre para que quem tiver algum questionamento possa fazê-lo e a equipe que apresentou, a equipe da empresa, representante da empresa, possa responder. Então, se alguém tem algum questionamento, por favor, se manifeste. Equipe de apoio, algum questionamento online?
Este é o momento onde justamente o objetivo desta audiência é coletar sugestões, contribuições e esclarecer algumas dúvidas. Então, novamente, nós abrimos essa oportunidade. Se tem algum questionamento, alguma contribuição, alguma sugestão. Muito bem. Eu gostaria, então, de chamar mais uma vez o Felipe e a Cristiana vamos fazer, então, o encerramento. Não havendo questionamentos neste momento, deixo a palavra aberta ao Felipe e à Cristiana para as suas manifestações finais. Gostaria só de agradecer mais uma vez ao Instituto IAT, aqui representado pelo Luiz, e me colocar inteiramente à disposição, colocar a empresa à disposição, e independente de, nesse momento, não tiveram dúvidas, ainda que surjam ao longo do tempo, que nós ficamos à disposição para esclarecer e enfim, prestar todos os esclarecimentos que sejam necessários. Contem conosco como empreendedores. Nós queremos, sim, trazer muito crescimento econômico aqui para essa região de Turvo, que sempre nos recebeu com tanto carinho, com uma população que a gente sabe que está sempre disposta a empreender, a crescer. Então, contem com esse nosso apoio também. Muito obrigada a todos. Obrigado, Cristiano. Bom, queria agradecer novamente, então, a presença de todos. Queria agradecer ao pessoal da Câmara de Vereadores, que também se mostrou muito solícito à disponibilização do espaço. Nós tivemos alguns contatos, fizemos algumas trocas de ideias, então foi bem engrandecedora esse projeto. Agradecer a parceria também com a IBEMAPAR pela oportunidade de desenvolver esse trabalho. Agradecer ao pessoal do IAT pela prontidão de sempre nos porque questionamentos, dúvidas, muitas vezes eles acontecem, né? Embora, como eu tinha comentado antes, existe um termo de referência, existe os aspectos legais, enfim, um estudo ambiental ele é realmente muito complexo. Então, quando a gente tem dúvida, a gente recorre àqueles que estão nos ajudando a compreender, para atender todas as etapas, todos os passos, para que a gente consiga ser o mais assertivo possível, né? Então, são vários requisitos legais, são vários interessados. Nós estamos aqui também para fazer essa apresentação. A Terra Ambiental se coloca, se disponibiliza para tirar qualquer dúvida. Temos as redes sociais que vocês podem estar acessando para poder entrar em contato com a gente. E para nós é uma honra fazer parte de um projeto dessa magnitude e espero que nós vejamos em breve. Muito obrigado a todos. Agradeço, Felipe. Lembrando, mais uma vez, nós temos uma lista de presença ali na entrada. Quem não o fez, que por gentileza que deixe registrado seu nome, né, seus dados, para que, conforme nós lemos e colocamos no início, na regra desta audiência pública, nós temos ainda um prazo de 5 dias a contar de hoje para aqueles que estão presentes nessa audiência, devidamente registrados na lista de presença, possam ainda fazer seus complementos ou seus questionamentos. Lembrando também ao pessoal que nos assiste, né, as pessoas que nos assistem via online, que também tem essa oportunidade, se assim o fizeram seus registros, deixaram registrados, que também façam seus questionamentos, né. Mais uma vez, agradeço Cristiana, Felipe, agradeço em nome da toda a empresa, toda a consultoria,
Agradeço em especial a todos os senhores e senhoras que estão aqui presentes, né? E muito obrigado, Deus os abençoe. Boa noite.